A maioria dos brasileiros com R$600 por mês de renda passiva já teria uma grande ajuda no orçamento. Com certeza conseguiria inteirar para a compra do mercado, pagar conta de luz, pagar telefone, dar um rolê no final de semana. Então, se você consegue imaginar esse cenário em que você está recebendo R$600 por mês sem depender de patrão, sem depender do INSS, sem depender do governo, sem depender de nada, sem precisar fazer hora extra. Se você acha que receber R$600 por mês de renda já seria um ótimo começo para você, fica nesse vídeo até o final. Porque eu vou te ensinar a criar um segundo salário de R$600 para você receber todo mês. E é claro, se você não parar, se você continuar utilizando essa estratégia, porque eu vou te mostrar detalhes, você vai aumentar para 700, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 e aí vai. Antes de começar, eu vou logo te avisando, olha, esse vídeo aqui não vai ser uma dica solta, que seja difícil de aplicar. Talvez você já tenha tentado uma planilha, talvez tenha tentado uma instrução em um vídeo de 5, 10, 15 minutos. Dessa vez eu vou te mostrar detalhe como fazer isso. Como eu faria para poder receber R$600 por mês. Então, se você já viu vários vídeos como esse na internet e nunca conseguiu colocar em prática, nunca funcionou, você precisa ficar nesse vídeo até o final. Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo real, um plano para você construir uma renda de R$600 com fundos imobiliários. Não é aposta, não é uma promessa mágica, é estratégica. É aquilo que eu ensino para os meus alunos e eu vou explicar para você aqui na prática. Então vamos lá, rapidinho aqui. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários nada mais é do que uma maneira de você comprar um pedaço de um imóvel. Aquele imóvel que tem várias salas, que aluga essas salas e recebe aluguel todo mês, quando você compra um pedaço desse imóvel, você recebe um pedaço desse aluguel também. Esse pedaço a gente chama de cotas. E por que nós estamos utilizando esse tipo de opção de investimento para gerar um segundo salário, gerar renda todo mês? Porque os fundos imobiliários, diferente de qualquer outro tipo de ativo, ele tem por regulamentação, por uma obrigação contratual, entregar 95% do lucro como forma de rendimento para os acionistas. Então, diferente de qualquer outro tipo de produto financeiro, ele está comprometido a entregar renda para você. Então, não é um ato discricionário da gestão do fundo imobiliário, é obrigado por lei cumprir essa determinação. E aí, como a gente está falando de criar um segundo salário, essa previsibilidade, essa certeza de que vai gerar renda é a coisa mais importante. Então, a gente está escolhendo uma opção de investimento que tem essa característica, né, de entregar renda todo mês, por lei, que é uma obrigação. Esse rendimento é isento de imposto de renda, então a gente vai ter previsibilidade e, ao mesmo tempo, sobre essa renda recebida, não tem nenhum imposto a pagar. Diferente de quando você aluga um imóvel físico, que esse rendimento lá do inquilino que paga para você, você precisa pagar ali um tributo, né, um imposto de renda sobre esse rendimento. Nos fundos imobiliários não tem isso. Então a gente tem esse produto financeiro como opção para poder garantir previsibilidade sem pagamento de imposto. Quais são os fundos imobiliários que você deve escolher para poder gerar essa renda? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Primeiro vamos dividir em dois tipos: fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de tijolo, ele gera renda com imóveis físicos, então prédios hospitalares, lajes comerciais, galpões logísticos, prédios corporativos em geral, que alugam salas, shopping centers, eles alugam salas e geram renda. Parte dessa renda é enviada para você como forma de remuneração. E o fundo imobiliário de papel está ligado no mesmo negócio, só que nesse caso ele empresta dinheiro para esses empreendimentos. Então ele ganha dinheiro emprestando dinheiro. Como é que ele faz isso? Literalmente emprestando dinheiro? Não. Ele investe em dívidas do setor imobiliário. CRI, CRA, então certificados de recebíveis imobiliários, e certificado de recebíveis do agronegócio, quando o fundo imobiliário é do agronegócio, que a gente chama de FIAGRO. Então, fundos imobiliários de papel é muito simples, empresta dinheiro para as construtoras construírem esses prédios. Por que é importante ter esses dois tipos de fundos imobiliários na carteira? Primeiro, porque a diversificação é importante, e especialmente esses dois tipos de fundos imobiliários eles têm uma correlação negativa. Eventualmente, quando acontecer uma movimentação de mercado em que a taxa de juros estiver alta, um determinado fundo imobiliário, tipo de fundo imobiliário, tende a cair e o outro tende a subir. Então você vai ter uma correlação negativa na tua carteira, garantindo que quando um determinado fundo imobiliário não estiver desempenhando bem, o outro está desempenhando bem. Quando esse aqui não estiver desempenhando bem, o outro vai estar desempenhando bem, porque tem uma correlação negativa. E isso geralmente acontece com o movimento da taxa de juros, que é cíclico aqui no Brasil. Então a taxa de juros sempre vai subir e cair. Quando a taxa de juros estiver alta, um tipo de fundo imobiliário vai subir mais. Qual é esse? O fundo imobiliário de papel. Lembra? Ele empresta dinheiro, então os juros altos favorecem ele. Quando a taxa de juros estiver baixa, e isso vai acontecer invariavelmente, isso acontece em ciclo, como eu falei, os fundos imobiliários de tijolo tendem a se valorizar mais. Então você vai ter sempre fundos imobiliários, tipos de fundos imobiliários na sua carteira, que estão sempre aproveitando o momento financeiro, o momento da economia do Brasil. Expliquei isso em detalhe em outro vídeo, não vou me estender aqui para poder a gente ir direto ao assunto, ok? Se você não viu esse vídeo, um vídeo que eu explico tudo sobre fundos imobiliários, se inscreva no canal, marca o sininho, esse vídeo vai aparecer para você. Mas a explicação mais didática do benefício de ter dois tipos de fundos imobiliários na sua carteira é como ter óculos de sol e guarda-chuva. Independente do tempo, um sempre vai ser útil. Vamos lá, carteira para gerar
R$600 por mês. Não falei que tem que ter fundo imobiliário de tijolo, de papel? Então o primeiro vai ser de papel, anota aí. Então vamos lá, primeiro fundo imobiliário KNHY11, preço de uma cota R$ 101,35, dividend yield dos últimos 12 meses 13,85%, um ótimo dividend yield, lembrando que é isento de imposto de renda. P sobre VP 1,02, ligeiramente acima de 1, então não está caro. Liquidez diária mais de 2 milhões e teve uma variação de 10,27% nos últimos 12 meses. Primeiro fundo imobiliário. Segundo fundo imobiliário, esse aqui, ó, RSR11. RSR11 também, o fundo imobiliário de papel, preço de uma cota R$ 82, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 14,69%, P sobre VP abaixo de 1, com desconto, é um fundo imobiliário que está descontado, liquidez acima de 2 milhões, subiu 13,54% nos últimos 12 meses. Falei desse fundo imobiliário aqui várias vezes, aqui ainda está bastante interessante. Vamos para o terceiro. Agora fundo imobiliário de tijolo, HGBS11, fundo imobiliário que custa R$ 18,90 uma cota, dividend yield dos últimos 12 meses, mais 10% de desconto, liquidez acima de 2 milhões, caiu um pouquinho aqui nos últimos 12 meses, mostrando uma boa janela de oportunidade para poder comprar agora. Olha. Se você olhar no longo prazo, ó, fundo imobiliário que tem subido bastante, tá vendo? Ó? Deu uma pequena quedinha aqui, ó, no gráfico de longo prazo, uma pequena queda aqui nesse ano, que gerando uma oportunidade para poder comprar mais barato, mas você vê aqui no longo prazo um fundo imobiliário que subiu bastante. Ó. Esse é um fundo imobiliário de shopping centers, então é uma maneira de você se tornar sócio de shopping centers. Agora mais um fundo imobiliário de tijolo que é o HGRE11 de lajes corporativas, preço de uma cota R$ 109, dividend yield dos últimos 12 meses 10,51, P sobre VP de 0,71, bastante desconto, quase 30% de desconto, mais de 1 milhão de liquidez diária e subiu 6,19% nos últimos 12 meses. Um fundo imobiliário que também no longo prazo tem se mostrado bastante interessante, ó, só subindo ó, nos últimos 10 anos. Então olha só, 4 fundos imobiliários diferentes, 2 de papel, 2 de tijolos. Coincidentemente eu comecei com 4 fundos imobiliários também, mas o que tem aqui de característica nesses fundos imobiliários? Boa liquidez, bom P sobre VP, entregam renda com consistência ali todo mês e se valorizaram ao longo do tempo. Então, quer dizer, são fundos imobiliários que têm trazido uma boa performance nos últimos anos. Então, a gente está falando de 4 fundos imobiliários com um mix de bom rendimento, potencial de valorização e diversificação. Bruno, como receber R$600 por mês desses fundos imobiliários? Bom, o dividend yield desses fundos imobiliários, se você somar todos eles, fazer a média, ele vai dar entre 12,90% a quase 13%. Bom, para receber R$7.200 por ano, R$600 por mês, você precisa investir nesses fundos imobiliários e de preferência da melhor forma possível, ali bem dividido, bem distribuído. Mesmo assim, você precisaria de uma boa quantia, aproximadamente R$55 mil. E é nessa hora que muita gente sai do vídeo. Ah, Bruno, não vale a pena, poxa, vai demorar muito. Ah, eu não consigo acumular R$55 mil. Agora, se você quer entender como você vai fazer para poder alcançar esse objetivo, exatamente como eu fiz, que comecei com R$500 e recebia pouquinho por mês e hoje eu recebo uma bolada, continua, fica nesse vídeo. Tá aí, né? Então tá bom. Se você ficou nesse vídeo mesmo achando que isso não funciona, eu vou te provar que você tá muito errado, tá bom? Para todo mundo que ficou porque acredita, maravilha. Mas se você acha que não dá certo, eu vou te provar que você tá errado e na verdade receber R$600 por mês é muito mais fácil do que você imagina. Agora antes, deixa eu falar uma coisa para você. Se você acha que não vale qualquer sacrifício para poder você construir uma renda mensal de R$600 que só vai aumentar, né? Todo ano vai aumentar, todo mês vai aumentar. Se você acha que não vale o sacrifício, receber dinheiro sem precisar acordar cedo, sem pegar ônibus lotado, sem precisar pegar metrô lotado, sair de casa chovendo, você vai receber uma renda sem precisar trabalhar. Se você estiver em casa assistindo filme, se você estiver viajando, vai cair dinheiro na tua conta do mesmo jeito. A grande maioria dos brasileiros acorda muito cedo todo dia, às vezes até de madrugada, para poder pegar trem lotado, metrô lotado, encarar um chefe chato. Se você acha que não vale a pena construir um projeto para te livrar disso, infelizmente você vai viver essa realidade pro resto da tua vida. Eu já trabalhei como frentista, vendedor de picolé, ajudante de pedreiro, já trabalhei como consertador de telefone. Eu já encarei muito trabalho que, além de ter que acordar muito cedo para trabalhar, eu passava o dia todo fora de casa, chegava exausto e ainda tinha uma rotina de trabalho estressante. Quando eu descobri que eu poderia investir e gerar renda sem precisar trabalhar e me aposentar mais cedo, eu sinceramente percebi que eu encontrei um achado, algo muito importante
que precisava me dedicar muito para fazer aquilo acontecer. Então acredite, vale a pena cada centavo que você poupar para gerar renda para você. Caso contrário, você nunca vai ter qualidade de vida de verdade. Você sempre vai precisar trabalhar, se preocupar com boletos e trabalhar até o fim da vida, porque o INSS já não dá para contar mais, né? Eu falo isso com propriedade porque eu conheço os dois lados da história. Eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo, ainda garoto, e até os 40 anos, depois de muito trabalhar, não tinha nada poupado. Aos 40 anos, minha rotina era a mesma desde que eu comecei a trabalhar. Trabalhar muito, acordar cedo, chegar tarde, ganhar pouco, sem qualidade de vida. Mas graças à iniciativa que eu tomei aos 40 anos de idade, quando eu comecei a investir, tudo mudou. Então vai por mim, eu sei que é o que eu estou falando, minha vida financeira mudou, a vida da minha família mudou, hoje eu tenho tranquilidade, eu vivo com muito mais qualidade. Depois eu até posso voltar essa parte aqui, é só para você ter certeza, vale a pena. Faça isso se você está insatisfeito hoje. Comece a investir, crie um plano para poder começar a receber renda mensal. No começo não vai dar para você se aposentar, mas é uma questão de tempo. Mas já no começo vai trazer uma grande tranquilidade para sua vida financeira, para o teu orçamento. E como eu falei, vou te provar, é muito mais fácil do que você imagina. Sabe por quê? Porque nos fundos imobiliários existe um efeito, o mágico efeito da bola de neve. Esse é o momento em que depois de você ter comprado determinados fundos imobiliários, e alguma quantidade deles, o rendimento que você recebe dele já permite você comprar mais cotas. Isso vira uma máquina de gerar renda, isso vira uma máquina de gerar dinheiro. Porque o investimento que você fez, isso não demora a acontecer, o investimento que você fez em alguns fundos imobiliários começa a gerar renda imediatamente. Mês que vem você já tem uma segunda renda, um segundo salário. É pequenininha, mas vai gerar. E vai aumentar a cada mês, todo mês aumenta. Vai chegar um momento que vai gerar uma renda suficiente para você comprar uma cota. O que você percebe nesse momento? Que o teu investimento está gerando renda que permite comprar mais investimento. Notou que a partir desse momento você nem precisaria mais investir porque o rendimento já está comprando novas cotas? É melhor que você continue investindo, porque aí você vai ter o teu dinheiro, o teu aporte, mais o rendimento. Mas o teu investimento nesse momento, quando atinge o número mágico, quando começa a acontecer a bola de neve, que acontece com toda a carteira de fundos imobiliários, o teu investimento gera rendimento para poder comprar novas cotas no automático. E eu vou te mostrar quando que teu investimento vai permitir você comprar uma cota de cada um desses fundos imobiliários sozinho, sem tirar dinheiro do bolso. O rendimento vai comprar uma cota a mais de cada um desses fundos imobiliários. Presta atenção. Antes mesmo de você focar na meta final, que é receber R$600, preste atenção nessa conta, essa conta é mágica, é libertadora. Quando você alcançar R$1.945, anota esse número aí, R$1.945,65. O rendimento desse valor já permite você comprar uma cota de um fundo imobiliário, o HGBS11. Mais uma vez, só com o teu rendimento, sem tirar nenhum dinheiro do teu bolso. E isso vai continuar. O rendimento comprando uma cota, tua carteira vai aumentando. Quando você tiver ali um pouco mais do que R$7.000 investidos, 7.782 para ser mais preciso, você vai conseguir comprar uma cota de outro fundo imobiliário. Então agora você passou a comprar com rendimento exclusivamente, sem tirar dinheiro do teu bolso, 2 cotas por mês de fundos imobiliários adicionais. Então tem lá teus fundos imobiliários, teu rendimento trazendo mais 2 cotas novas. Isso significa o quê? Tu tem 120 cotas de um determinado fundo imobiliário. No mês seguinte, sem fazer nada, tu já vai ter 122. No outro mês, 124. E assim vai, só aumentando. Nesse caso, quando você tiver R$7.782 investidos, você vai conseguir comprar uma cota de RSR11. Então agora tem 2 cotas a mais entrando na tua carteira todo mês. Dali por diante, nunca para, nunca retrocede, só continua e aumenta. Passando pouco tempo, é só você continuar, você vai ter quanto? R$10.701 investido. Bom, quando você tiver R$10.701 investidos, você vai conseguir comprar já mais uma cota dos outros 2 fundos imobiliários. Então preste atenção no que está acontecendo. Todo mês está caindo rendimento na tua conta. Esse rendimento está permitindo você comprar mais cotas, que quando tinha 10 mil comprando mais cotas, com o rendimento, já vira mais, e vira mais. Daqui a pouco tu tem 11, 12, 13, 14 mil. Tudo isso com o rendimento dos fundos imobiliários que você já comprou, sem colocar mais dinheiro. Isso vai continuar. Por isso se chama efeito bola de neve. Porque quando você chega em R$10.000, rapidamente vira 11, vira 12, vira 15, daqui a pouco vira 20, de 20 vira 30. E olha, quando chegar em R$30.000, 30.246, você já consegue comprar com o rendimento uma cota de cada um desses fundos imobiliários. O que acontecia antes? O rendimento permitia comprar uma cota. Depois o rendimento permitia comprar 2 cotas. Agora você vai estar recebendo rendimento que permite você comprar todas as cotas desses fundos imobiliários, todas de uma vez em um mês só com um rendimento de um mês. Eu sei que esse valor é bastante significativo, R$30.000. Para quem nunca teve dinheiro guardado, eu quando só tinha R$500 eu comecei a investir na Bolsa de Valores, quando tinha 5 mil, eu falei, caramba, nunca tive R$5.000 guardado. A única vez que eu tive R$5.000 como patrimônio foi um fundo de garantia que eu recebi quando eu trabalhava na época de Telemar.
na empresa Telsul, me lembro como se fosse até hoje. Pela primeira vez eu pensei assim, caramba, eu tenho R$5.000 e pouco para receber de fundo de garantia. Nunca tive esse dinheiro na vida. Fundo de garantia de uma empresa que eu trabalhei. Então quando você junta R$5.000 em uma conta de investimentos, é impressionante, mas acredite, acontece muito mais rápido do que você imagina, porque esses R$5.000 te ajuda a chegar em 5.100, 5.500, 6.000, 6.000 te ajuda a chegar em 7, 7.000 te ajuda a chegar em 10, e assim vai, né? Lembrando que nesse ritmo, rapidamente você vai chegar em R$30.000. E quando chegar em R$30.000, você já tem metade do seu objetivo para receber R$600 por mês de rendimento. Então a gente está falando de um projeto real, um plano para você começar a receber rendimento, que vai começar com dinheiro para você comprar uma cota. Mas logo você vai ter R$100, R$200, R$300 de rendimento, e para chegar em R$600 é só continuar. A única coisa que você precisa fazer é continuar. Quando eu comecei com 4 fundos imobiliários em 2018. Sinceramente, não acho que passou tanto tempo assim. E hoje eu recebo renda que permite eu pagar todas as minhas contas. Hoje, se eu pegar todos os meus investimentos e transformar em fundos imobiliários, eu consigo receber quase R$10.000 de renda. Vale ou não vale a pena? E olha só, eu te garanto isso, quando você começar a receber R$300, R$600 por rendimento, você vai perceber já um grande alívio no teu orçamento, mesmo que você não gaste, mesmo que você não use. Poxa, você já está recebendo R$600. Olha só que ajuda providencial. Um mês ou outro que você precisar, você pode usar aquele rendimento. E aqueles R$600, enquanto você não precisa, você vai continuar comprando mais cotas e mais cotas para você receber R$1.000, R$2.000, R$3.000 de rendimento. Para você ter uma ideia, já contei várias vezes aqui, o primeiro rendimento que eu recebi foi R$5 e pouco. R$5 e alguns centavos. Imagina se eu tivesse desistido. Imagina se eu tivesse parado. Nesse ponto eu tenho muito orgulho de mim. Sinceramente, tenho muito orgulho. Perseverante, disciplinado. Nunca parei. Desde que eu comecei, nunca parei. O resultado é esse. Patrimônio de quase R$1 milhão, renda suficiente para poder pagar todas as minhas despesas e poder parar de trabalhar, literalmente parar de trabalhar. E é claro que a gente não está falando aqui só de parar de trabalhar. Para de trabalhar se você quiser, talvez você goste do seu trabalho, continue trabalhando. Mas a renda mensal que você vai receber vai permitir você ter mais tempo para poder passar com a família, tempo de qualidade, você vai poder curtir, se divertir com a família sem se preocupar com a fatura do cartão. Esse ano eu viajei para a Europa, eu realizei um sonho. Fui Paris, Londres, Suíça, Amsterdã, tudo isso com rendimento de fundos imobiliários, com rendimento da minha carteira, renda passiva. Fui eu, minha esposa, meus filhos, minha nora, meu genro. Foi uma viagem maravilhosa, vou guardar como recordação para o resto da minha vida. Pago com rendimento dos meus investimentos. Na verdade, pago com a recompensa da minha disciplina, dedicação e por ter dado atenção a esse tema alguns anos atrás. Olha, se tem uma coisa que eu desejo para todo brasileiro é de que o brasileiro tenha a oportunidade de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Você já está tendo acesso a esse conteúdo. Não colocar em prática é um crime. Porque eu tenho certeza que o mesmo pode acontecer com você se você começar hoje. Daqui a alguns anos você vai estar recebendo renda para poder viver de renda. Para não precisar trabalhar mais, trabalhar se quiser. Viajar com rendimentos. Realizar sonhos com rendimento. Casa própria? Bom, o que você decidir. Se você quer um plano mais completo ainda, para você não ter só 4 fundos imobiliários, para você ter 15 fundos imobiliários, 20 ações, ter uma carteira de investimentos, inclusive investindo no exterior, então investindo no Brasil e no mundo. Para não receber só R$600, é um plano de longo prazo, para receber 2, 3, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais, eu vou fazer um evento gratuito no dia 1, 2 e 3 de setembro. O nome desse evento é Oficina Segundo Salário. Essas aulas acontecerão online, olha, é uma grande oportunidade para você construir um segundo salário. Não perca essa oportunidade. Evento gratuito, aulas gratuitas, tudo que você precisa aprender para montar uma carteira para gerar um segundo salário de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$10.000 reais, projeto de longo prazo. Não perca. Falando em longo prazo, olha só, o INSS te obriga a trabalhar 30, 35 anos para você receber o teto do INSS. Sabe quanto é que é o teto do INSS? R$ 8.157. Você precisa trabalhar 30, 35 anos, contribuir por esse período para poder receber R$ 8.157. Lembrando que depois que você começa a receber a sua aposentadoria, você não para de perder poder de compra ano após ano. Você fica cada vez mais pobre, porque a tua aposentadoria ela não é reajustada de acordo com a inflação. Com fundos imobiliários você constrói uma renda muito maior e muito mais rápido. Não tem nem comparação, é muito melhor. Você constrói uma renda maior, mais rápido e no final das contas você tem um patrimônio, quem sabe milionário, vai depender de quanto você investe por mês. Quando você contribui 30, 35 anos com o INSS, você recebe menos e quanto você tem de patrimônio? Nada. Com 30, 35 anos, que é um prazo muito longo, você constrói um patrimônio milionário com fundos imobiliários. Por isso que a grande maioria nem precisa esperar 35 anos, se aposenta antes. Olha o meu caso.
Comecei em 2018. Então você está diante da oportunidade de aprender gratuitamente a construir um segundo salário e nunca mais depender do teu patrão ou de político ou do INSS. Uma renda que vai substituir o teu salário muito antes do INSS. Bom, só não participa que é maluco. Bom, se você quer receber um segundo salário, se esse assunto te interessa, não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Então se inscreva no canal e marca o sininho. Aproveita para escrever aqui, ó. Quanto você gostaria de receber de segundo salário? Quero saber. Eu tenho certeza que eu vou entregar tudo que você precisa para você receber o salário que você quer. Primeiro escreve aqui no comentário quanto você quer receber de segundo salário. Depois confere lá nas aulas. Grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.